Um mergulho na economia e nos negócios do Espírito Santo. Começa agora o programa Valores, com Edu Kopernick. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. Hoje a gente vai falar do setor de serviços, que foi um dos que mais colaboraram com o PIB do Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, do ano passado. O crescimento foi de 3,1% em relação ao mesmo período de 2023. E a gente fala do setor de shows e eventos e como ele pode mexer com a economia. A gente está falando de geração de muitos empregos. Só para a gente ter ideia, foram 22.069 contratações que representam mais da metade de todos os empregos formais gerados em 2024 até novembro do ano passado. A gente está falando do setor de serviços como um todo, que é esse número que eu passei é o número mais atual, fornecido pelo Conect Fecomércio. É impossível falar do setor de serviços sem falar do setor de turismo e eventos. E hoje o programa Valores conversa com um dos mais importantes empresários desse segmento de eventos aqui do estado, que é o Patrick Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Patrick. Muito obrigado pela recepção e obrigado pela entrevista. Legal, vamos lá, vamos seguindo. O Patrick começou no ramo de eventos em 1990, fazendo festa. As primeiras festas lá. As primeiras foram na Casa da Família, passaram pela antiga e icônica Blow Up, em Vila Velha, uma boate muito conhecida para quem é daqui. E agora ele se consolidou como gestor de um espaço que faz shows de grandes nomes da música nacional, além de outros eventos com humoristas e palestrantes diversos. Shows internacionais também, né? Sim, sim. Esse espaço que fica na área do aeroporto mudou alguns conceitos e é marcado por trazer grandes espetáculos com estrutura que comporta até 2.000 pessoas. É isso mesmo? Só 2.000? 2.500. 2.500. Até cabe mais, porém a gente tem a liberação dos bombeiros para 2.500. Legal. Qual é o tamanho do setor de eventos aqui no Espírito Santo, Patrick? Edu, a gente está muito feliz, né, no movimento pós-pandemia. O setor de eventos, ele realmente estava com uma demanda reprimida. E após sofreu esse muito, período, né? Exatamente, né? Foram 2 anos ali de muita dor, mas como todos sabemos, a gente já vive com esse desafio sempre, independente de pandemia. O setor de eventos, de shows, já é um setor que ele realmente é de muito risco, e a gente sabe disso e se acostuma com isso. Então, a demanda reprimida sempre foi, a vida inteira. A gente não sabe o que escolhe esse segmento, se é o segmento que escolhe a gente, mas assim aconteceu. E realmente a demanda reprimida a gente percebeu, não só na área de shows, mas de eventos de uma maneira geral. Uhum. O que o espaço lá que a gente tem no aeroporto de Vitória pode confirmar. Hoje a gente fala em relação a shows, mas é incrível como que as outras demandas de evento estão acontecendo, e a gente está sendo muito demandado com isso. A gente percebe as diversas naturezas e vertentes do mercado para que seja realizado lá. Eventos sociais, eventos corporativos, eventos religiosos, enfim, eventos de conteúdo acadêmico e por aí vai. Isso tudo você tem recebido. Eu citei aqui evento corporativo, shows de humoristas, stand-up, que hoje em dia são muito mais comuns do que antigamente, né? Essa diversificação ajuda no serviço que você presta lá no espaço de shows? A gente gosta de dividir, eu particularmente, eventos bilhetados, né, com vendas de ingresso, e eventos não bilhetados, né? Então, quando você entra nos bilhetados, que eu não citei aqui, aí realmente tem essa divisão. Os infantis, aí você tem os stand-ups, você tem teatro, aí você tem eventos de conteúdo, que hoje está muito em vogue, né, com creators, influencers. Uhum. Então, existe um novo segmento a ser trabalhado. Então, é inevitável que você fique atento aos palestrantes, enfim. O que está acontecendo, né, o que nasce no Brasil, para que você possa trazer para o estado do Espírito Santo também. Voltando à pergunta, qual o tamanho do setor de eventos aqui, a gente sempre escutou, a Vitória não comporta mais de tantas casas de shows muito grandes, a Vitória não tem espaço para isso, não tem capacidade para esse tipo de show.
Qual é o real tamanho do setor de eventos aqui no Espírito Santo? A gente tem capacidade, é possível crescer nesse setor com outras casas, é possível expandir isso? O que você pensa sobre isso? A minha leitura, a gente está numa região sudeste onde o Espírito Santo realmente tem uma limitação de tamanho e de público, né? Em relação a São Paulo, Rio e Minas Gerais. O que não impede da gente ter serviço de qualidade e uma entrega de qualidade. Quando você cita tamanho, é natural que, falando em relação a grandes shows ou shows relevantes internacionais, o Espírito Santo ele fica realmente um pouco em dificuldade de poder competir, né, com alguns estádios, como o Allianz Parque, como Mineirão. Você não consegue alcançar esse segmento, esse perfil. Então, estou falando de grandes shows em relação a essa disputa. Mas em relação ao que a gente chama de pequenos, médios, a gente não tem por que ficar atrás. Então, hoje eu considero o espaço um espaço de médio porte, onde você trabalha ali um público de 2.500 pessoas. Dependendo do formato, você pode até trabalhar um pouco mais. Então, quando a gente se fala de tamanho, aí a gente tem outras barreiras, né? A malha aérea, a questão da hotelaria, né? Você fazer evento para poder receber um quantitativo muito grande, a gente já teve exemplos anteriores, então você esbarra um pouco nisso. O que não impede de que seja feito um planejamento e que seja alcançado, né? Não tem nada de impossível, mas eu acho que isso é um planejamento a médio e longo prazo. É isso que eu ia te perguntar. O que é preciso fazer para que o setor se desenvolva e a gente seja palco para grandes shows? Bem, naturalmente, o setor de turismo está preparado para receber restaurantes, hotéis, enfim, receptivos, etc. Assim como também a gente conseguir viabilizar locais apropriados para isso. Então, quando você fala de local de eventos, cada local tem uma vocação, tem um perfil. Então, quando se fala, não tem espaço para grandes shows ou para muitos shows, eu sempre questiono se a história do ovo da galinha. Não está tendo bons eventos porque não falta espaço ou falta espaço porque não tem grandes eventos. Então, a gente vai ter essa resposta na hora que realmente alguém pagar para ver, alguém desbravar, alguém falar, não, deixa eu ver como é que funciona isso daí. Isso já aconteceu aqui. A gente teve o show do Paul McCartney, que foi no Kleber Andrade. Perfeito. Foi um show internacional, um show icônico, né? Muita gente se lembra disso. O que faltou para continuar esse movimento? Então, foi um evento, né, de uma pessoa que eu conheci, né, um amigo que já partiu, né? Querido Flávio Salles, e na verdade eu admirei muito a coragem dele de poder fazer. Foi um evento num espaço de tempo curto, 30 dias apenas, e era numa segunda-feira. Então, enfim, ele deu um presente para o Estado. Realmente foi um show que marcou para todo mundo aqui, mas infelizmente a conta não fechou. E você teve limitações e eu pude conversar com ele sobre essas dificuldades, os desafios de voos para Espírito Santo, para poder receber todo mundo. Então, a cidade onde foi tinha essa dificuldade de hotelaria. Então, algumas situações que eu estou te passando agora, porque ele realmente me confirmou nessa dificuldade que ele teve lá. Então, é um movimento, e eu chamo o Paul McCartney um show de grande porte. Então, acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso, para que eventos desse tamanho possam acontecer no Estado. O Estado tem incentivos para atração desse tipo de shows, esse tipo de estrutura? Você acha que falta incentivo para empresas mesmo, promotoras de shows, se instalarem no Estado e trazer esses eventos grandes para cá, que vão movimentar muito a economia? Edu, sua pergunta é interessante. A pandemia iniciou um movimento nacional, até porque foi um setor que agonizou, foi o primeiro a parar, o último a voltar, isso não é segredo para ninguém. Hotelaria também agonizou, mas enfim, dava para receber alguns ainda, e a gente precisou ficar fechado. Em relação a incentivo, eu acho que, mesmo que exista, ele é insuficiente. É um setor que realmente precisa de um olhar diferenciado. Acho que passou da hora da gente conseguir ter um movimento e viabilizar mais incentivos. Porque, como eu já falei no começo, é um setor de muito risco. E, na verdade, eu sei que o que é movimentado, toda essa economia, ela realmente não é irrelevante. Então, eu acho que o olhar pode ser melhorado. O governo do Estado, uma das grandes carências no Estado é não ter um centro de convenções que atenda a grandes eventos. E o governo do Estado anunciou uma obra
para reformular o pavilhão de Carapina, né? Para transformar num centro de convenções. Você acha que isso faz realmente muita diferença para o Estado? Qual é o peso de um centro de convenções bem aparelhado aqui na região da Grande Vitória? É óbvio que qualquer equipamento que seja bem aparelhado e preparado dentro do ecossistema para se receber grandes eventos, ele vai poder competir com outras capitais. Hoje, realmente, a gente tem essa dificuldade. O setor reclama da dificuldade e da não existência de locais apropriados para isso. Quando você pega um centro de convenções, não é simplesmente apenas a plenária, onde vai todo mundo se encontrar. A estrutura de alimentos e bebidas, toda essa parte para poder acomodar um grande congresso, refrigeração, 5.000 pessoas, você tem que estar preparado para tudo isso. Então, toda essa mobilidade, essa logística tem que estar preparada. Eu achei de uma felicidade muito grande, foi muito feliz a decisão de se transformar o Parque de Exposições num centro de convenções. Então, o setor de eventos, né, eu olho como profissional da área, com muito entusiasmo, perceber que esse movimento está acontecendo. Legal. Como é que você identifica desafios e oportunidades para o setor aqui no Espírito Santo? Vamos lá. Onde tem desafio, tem oportunidade. Hoje, o fato do Espírito Santo ser um estado que ainda carece de infraestrutura para a indústria do entretenimento, do turismo, as oportunidades estão escancaradas. O que a gente não pode, na verdade, é fazer isso de forma desordenada. Acredito que, pela sua limitação, né, eu já ouvi outras matérias anunciando outros centros de convenções, né, e daqui a pouco um mata o outro. Então, assim, a falta atrapalha o excesso também. Então é natural, e não sei se você concorda, mas toda vez que anuncia alguma moda, agora é moda do açaí, abre açaí para tudo quanto é lado, agora é comida japonesa, abre comida japonesa, mas depois o para mercado todos os lados, se adapta. Né? Então, assim, com muita cautela que tem que pensar, porque geograficamente as áreas apropriadas para isso não são muitas, principalmente na cidade de Vitória, que é menor. Né? Você tem Serra, você tem Vila Velha, que leva algumas vantagens na geografia em relação à distância. Porque a gente não está falando de eventos aberto ao tempo ou eventos onde você tem um vazamento de ruídos de som maior. Esses dias eu estava vendo a notícia que o Santiago Bernabéu teve problema em relação a esse tipo de desconforto. Vizinhos estão reclamando dos shows que estão acontecendo no Santiago Bernabéu. E a gente está falando de uma das maiores e mais modernas arenas do mundo, né? Sim, eu acompanhei toda a reforma, a adaptação, tive pessoalmente 3 vezes lá, e realmente é algo que é formidável, porque eu me encanto com o setor de evento e pude ver o quanto de tecnologia que existe lá. E a Taylor Swift, né, que teve em maio, foi onde a gente percebeu aí nessa matéria, aonde a vizinhança estava realmente criando ali uma insatisfação, né, pessoal da vizinhança, e eles estão tendo que fazer esse acordo. Então, é interessante que o crescimento aconteça, mas que perceba que a cidade ela precisa estar também inserida no processo para que você não construa problemas. O pavilhão de Carapina passou por esse problema. A vizinhança começou a reclamar. Então, eu acho que a área precisa ser pensada nesse sentido. Legal. Só para a gente encerrar esse assunto, Vila Velha, o prefeito de Vila Velha anunciou que tinha o desejo de construir uma arena multiuso no município. O que você acha disso? Eu acho que Vila Velha é uma cidade com uma população bacana. O prefeito de Vila Velha está fazendo um excelente trabalho, está de parabéns, Arnaldinho. E acredito que o entretenimento, como eu falei no começo, essa infraestrutura para receber esse tipo de evento, até jogos, né? Que a gente tem percebido, não só na área de shows, mas de esporte também. Então, eu vejo com bons olhos. Vila Velha foi a cidade que me acolheu, né? Eu vim de Salvador, mas moro a minha vida inteira em Vila Velha e recebo essa notícia com muita alegria. Patrick, vamos ao primeiro quadro do programa, o quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Patrick, qual ativo do Estado, na sua opinião, tende a dar um bom retorno? Qual ativo? Agora você me pegou. Onde é que você colocaria a sua grana para ter um retorno certo ali, na sua opinião? Você não está falando de eventos, né? Não, pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser.
A marca Patrick Ribeiro já é um ativo, não? Não, sim, Nesse setor do mas eu evento. achei que seria um pouco óbvio, né, a gente falar de ativo, Patrick. Fica à vontade. Quanto ao investimento na marca, é algo que, enfim, algo que eu já faço desde a minha vida inteira. Aham. Eu tenho apostado no conceito, tenho apostado nessa possibilidade de transformar o nome e a marca numa experiência, né, num formato de experiência que possa... E a gente tem recebido retorno sobre isso, propostas estão aparecendo e a gente tem negociado, e eu fico feliz por isso. Agora, quanto ao Espírito Santo, de fato, a gente está falando sobre isso. No setor de serviço, eu, por mais que pudesse ser seduzido por outros segmentos, o que me move, o que brilha os meus olhos é o setor de turismo e eventos. Legal. O público capixaba, o público consumidor capixaba, ele consome shows? O que falta para ter um público mais fiel para eventos? Para shows, para eventos de comédia, por exemplo, esse tipo de coisa? Para cada perfil de evento, você tem um determinado público, né? E acho que esse consumo começou a crescer. A gente tem percebido isso pós-pandemia, não só com o crescimento de plateia, mas também de pessoas que antes deixavam de ir para alguns eventos porque tinham receio de passar algum perrengue, de ter algum tipo de desconforto. E a aposta, né, do espaço Patrick Ribeiro sempre foi cobrir, resolver, solucionar esse tipo de entrega, onde você consiga ter conforto na chegada, na hora de consumir o produto e na saída. Então, a climatização, a qualidade de som, a qualidade audiovisual, a questão de você ter a pontualidade, o alimentos e bebidas. Eu sou incansável querendo e buscando sempre que a gente tenha uma experiência respeitosa. Porque quando você paga o ingresso, você espera que você vai receber algo honesto e justo. E a gente se esforça para que isso seja o mais próximo possível do que você pagou de ingresso. Legal. Você já citou essa diversificação nesse setor de shows e eventos, mas como é que você vê a entrada de novos astros e estrelas, vindos principalmente de canais no YouTube, do meio digital, de influenciadores? Isso é uma tendência? Você acha que isso é uma tendência? Eu acho que já é uma realidade já. Eu estive em São Paulo agora, eu tenho um parceiro, né, que faz evento no Brasil inteiro e que ficou antenado nesse segmento de creators infantis. Uhum. Então, tive a oportunidade de visitá-lo e ver como que ele realmente percebe o crescimento de determinados personagens ou determinadas equipes. A gente tem exemplos reais do Enaldinho, do Natan, que estão muito fortes. Rapaz, você sabe que o Enaldinho, a gente fez sorteios aqui na Rede Vitória de ingressos para os shows. Antes de fazer o sorteio, eu nunca tinha escutado falar. Acredito. E os sorteios, assim, foram super disputados para esses shows. Depois a gente procurou saber, tem não sei quantos milhões de seguidores no YouTube, de inscritos nos canais, produzem conteúdo, assim, farto conteúdo, principalmente para crianças. É impressionante isso. É incrível que o Enaldinho trouxe a primeira vez em 2017. Eu ainda estava instalado em Vila Velha e meu filho tinha 2 anos, né, o Benjamin. Mal sabia o Patrick que alguns anos depois o meu filho se tornaria um fã do Enaldinho. E quando eu levei o Enaldinho pela primeira vez em Vila Velha, pouco tempo agora, no que ele voltou no espaço em Vitória, ele lembrou que já esteve no meu espaço em 2017, que tinham apenas 37 pessoas na apresentação dele. Eu não me recordava, confesso que tinha apresentação à noite, eu acho que eu nem estava nesse dia. E nesse mesmo dia ele estava recebendo 4.000 pessoas. Uma sessão com 2.000, depois outra sessão com 2.000. E ele tirou foto com todo mundo e a produtora falou: Enaldinho, quando você estiver cansado, lembra que você fez aquela apresentação lá em Vila Velha, no Patrick, e que só tinham 37 pagantes? Então, isso demonstra e faz uma reflexão. O Enaldinho realmente está muito rico hoje, né? Multimilionário. Ele conseguiu ter um planejamento de carreira muito inteligente, a família está junto dele. E realmente eu tenho acompanhado o trabalho dele porque meu filho acompanha e eu toda hora estou de olho no que ele está assistindo e posso perceber que, de fato, o Enaldinho é um caso real do que a gente está falando que é uma realidade. Então, não só do segmento infantil, mas quando você parte para conteúdos adultos, palestras, treinamentos, enfim,
tudo que a gente vê na televisão, via com mais frequência, hoje isso está se tornando. Então, pessoas estão de olho e observando para transformar essas pessoas em experiências ao vivo, né? Personagens, artistas de experiências ao vivo. A própria Cíntia Chagas, tive agora com ela em Portugal, e ela é um resultado disso. E aí eu peguei o meu Instagram, mostrei para ela, falei, Cíntia, lembra em 2022, em março, eu te perguntei assim, você faz palestras? Ela falou, nossa, então você sempre acreditou em mim? Ou seja, eu fico de olho nesse movimento porque você vê uma pessoa que não pensa em dar palestra, mas daqui a pouco você fala, se eu pegar essa pessoa daqui da internet e levar, pode dar certo ou pode não dar. Então, essa sensibilidade é muito importante e isso já tem acontecido respondendo a sua pergunta. Legal. Nos anos 2000, Patrick, a gente teve aqui no Espírito Santo uma explosão da música local. Certamente você se lembra disso. O movimento, logo depois o movimento diminuiu. Teve lá o Festival de AD, a gente teve bandas que fizeram sucesso até, assinaram com grandes gravadoras, mas de repente, da mesma forma que explodiu, esse movimento diminuiu. Do ponto de vista de negócio, você acha viável que o Estado tenha novos momentos como aquele? Como é que você vê isso? Eu vejo que é necessário, né? Eu sou de Salvador, eu apenas nasci em Salvador, né? Com menos de um ano eu vim para o Espírito Santo. E toda vez que eu visito a minha terra natal, meu pai mora lá ainda, eu percebo o quanto que é latente essa cultura, porque existe ali realmente esse movimento, esse incentivo aos artistas locais, a eventos que valorizam e que realmente apostam nisso daí. Então, eu lembro do Dia D, perfeito, foi muito bem lembrado, e outros festivais também, e acredito que hoje tenha espaço e é necessário que a gente abra esse espaço para que esses movimentos continuem. Legal. Como é que são os salários no setor de shows e eventos? São bons salários? Você consegue empregar mão de obra qualificada? Você consegue encontrar no mercado do Espírito Santo mão de obra qualificada? No meu segmento em especial, né, um espaço físico, porque o Patrick é produtor e o Patrick também é dono de casa de eventos. Então, a gente fala em duas vertentes dentro do ecossistema. Naturalmente, você tem, dentro do nosso segmento de shows, acaba que a contratação em relação a freelancers seja muito grande. Então, quando você tem essa sazonalidade para fazer shows pontuais, é difícil você manter uma equipe por muito tempo, porque ora você tem um show grande, aí passa uns 3 meses você tem outro show grande. Quando você fala de casa de eventos, não é muito diferente. Você precisa ter o desafio de mobilizar uma equipe muito grande para que possa ser atendido alimentos e bebidas, e logo depois você não sabe quando que vai ter de novo. Uhum. Então, esse é um desafio que a gente tem real. Até pela questão burocrática, legislação, você tem que estar sempre respeitando o mercado. Mas, respondendo ao que você me perguntou, eu acho que o treinamento para o nosso setor, ele se faz necessário e ele é deficitário. Profissionais da área, produtores de eventos, holds, montadores de evento, eu vejo que a dificuldade existe, até em função de pós-pandemia você ter tido essa demanda reprimida. Mas, graças a Deus, mesmo com essa deficiência, a gente está conseguindo fazer boas entregas. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Patrick, quais são os valores que um executivo precisa ter e sustentar independente do momento? Bem, vou responder por mim. Claro. Dentro da nossa filosofia, da nossa política, o que a gente considera inegociável dentro da nossa empresa são alguns pontos, né? O conforto e a segurança. São pontos ali que a gente coloca numa escala de alto nível. A pontualidade segue isso daí. E depois disso a cortesia, né? O receber bem. Então, dentro do entretenimento, eu acho que ninguém sai para se divertir ou para poder ter uma experiência ao vivo na expectativa de sair de lá frustrado. Então, quando a gente coloca conforto e segurança, é porque realmente você conseguir assistir um espetáculo, receber uma entrega, permitir que o artista tenha um contato com o seu fã de uma maneira que ele esteja sentado, ora num sofá, ora numa mesa com cadeira,
ora numa cadeira unitária, com climatização, no conforto térmico e no conforto audiovisual, sem fila para entrar, sem fila para sair, com facilidade de motorista de aplicativo podendo parar ali e tal. Tudo isso são valores que a gente, ao olhar para onde montar o seu negócio, a gente tem essa preocupação. Então, eu acredito que esses seriam os nossos valores lá. Ô, Patrick, nesse ano, 2025, você completa 35 anos de mercado, é isso? Uhum. 35. É porque eu comecei cedo, tá? Não é porque eu sou velho, não. Como é que você conseguiu se manter tanto tempo no mercado, num mercado tão volátil, tão de altos e baixos? Eu tenho algumas respostas. Também gostei dessa sua pergunta aí. Eu acabei de completar, dia 1º de janeiro, 50 anos de vida. Nasci em pleno Réveillon. Opa, maravilha. Parabéns. Obrigado. E eu comecei com 15 anos, né, quando você falou no começo ali, fazendo festas na escola técnica, né? Eu acabei passando para a escola técnica e fiz em Vila Velha, né, numa residência familiar. E ali eu comecei até fazendo um adendo em residências que iam ser demolidas para virar prédio. Então, além da residência pessoal familiar, tinha essas outras possibilidades ali. A casa era grande, estava entregue, não tinha ninguém morando mais. Exatamente. Ela estava prestes a ser incorporada. Uhum. Então já desocupava. Antes de virar prédio e ser demolida, a gente fazia a festa ali. Depois clubes também, né? Libanês, Aquamania e etc. Depois que eu comecei a fazer evento, né, e comecei com festa, aquilo realmente eu brinco que eu fui picado por isso. Né? Eu nunca imaginei mexer com isso uma vida inteira. E 35 anos é praticamente uma vida inteira. E eu gostei do que eu me propus, talvez até pela relação com o dia que eu nasci. Eu sempre tive dificuldade de comemorar meu aniversário e reunir amigos. Né? Tanto que eu acabei de fazer, vou ter que fazer a comemoração um pouco à frente. Porque dia 1º de janeiro você não consegue reunir ninguém, então eu brinco que eu sempre fui um pouco carente nesse sentido. E aí a resiliência de um capricorniano, né? A gente é um pouco persistente, não desiste fácil. Eu acho que se tudo tinha para haver uma desistência foi agora na pandemia, acabei também resolvendo não desistir. E acredito que 35 anos, com todos os desafios que nós passamos nessa caminhada, fazendo uma análise e olhando para trás, eu sinto orgulho, eu olho com bons olhos, né, tudo que foi feito e entregue. Né, e é isso. Ô, Patrick, você falou da pandemia. O que a pandemia te ensinou? Esses 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, principalmente. A gente sabe que teve reflexos depois, 2022 demorou para engrenar de novo. O que esse período te ensinou? Então, eu acho que, infelizmente, né, muita gente se foi, mas eu tenho que falar que, para mim, Patrick Ribeiro, a pandemia me trouxe algo que eu precisava, porque parar enquanto você está fazendo evento, você nunca para, você vive sempre para o próximo, né? Quando que é o próximo evento? Você está preocupado com o próximo evento ali e a responsabilidade da entrega realmente é muito grande, muito pesada, e a gente que dá valor a isso se preocupa bastante. Eu passei por alguns quadros ali onde eu precisava dar uma pausa e nunca parei. A pandemia, de uma maneira muito óbvia, me parou. Uhum. E na hora que eu parei, eu tive o grande privilégio de poder olhar para dentro de mim, me conhecer um pouco mais, e foi um período que, se não fosse isso, né, eu sei que foi por uma tragédia, mas se não fosse pela pandemia, talvez eu não tivesse parado. E na hora que eu comecei a olhar para dentro de mim, estudar, ler, enfim, o autoconhecimento me ajudou muito a dar prosseguimento pós-pandemia. Então, se tem um aprendizado que eu tive nesse período, eu acho que foi um aprendizado muito mais pessoal, em cima de cursos, vídeos, treinamentos, etc., leituras, tudo isso contribuiu para que eu pudesse literalmente entender de propósito, entender do que eu estava realmente buscando, o que isso significa para mim, o parar com família também, os 2 anos ali, enfim, eu precisei, minha esposa e meu filho, a gente passar por essa juntos. Então, eu acredito que em pandemia o maior ganho foi pessoal. Mas aí a pandemia também mostrou que há possibilidades, né? O setor de eventos mesmo passou por isso com lives acontecendo, com aparato tecnológico.
O que você prevê de investimentos tecnológicos para essa área? Como é que isso mudou a sua área e como é que você vê a aplicação disso para a sua área a partir de agora? Então, vamos lá. Você falou a respeito de lives, né? Tecnologia de uma forma Perfeito, geral, né? perfeito. Usar a tecnologia. Eu acho que live foi uma necessidade do momento. E eu ouvi muito essa pergunta. Patrick, já que você é da área, o que você acha? O setor de eventos aí vai continuar devido a esse movimento aí de transmissões ao vivo, etc. E eu, obviamente, tive que questionar isso, porque a gente estava parado e precisava. Eu nunca tive dúvidas que a experiência ao vivo, ela não perderia seu espaço. Porque quando você proporciona um espaço, coloca um artista, coloca os equipamentos e permite essa conexão, ali você está atuando no corpo, na alma e no espírito das pessoas. Na live, eu acredito que você não consiga fazer esse impacto porque você não tem o toque, você não abraça ninguém, você não cumprimenta ninguém. Então, eu sempre fui um defensor, desde sempre, desse tipo de experiência, ao vivo, onde você se encontra e onde você consegue ter essa troca. E o que a gente faz com o artista é isso, exatamente. Você proporciona que essa troca de energia possa acontecer entre o fã e o artista que está no palco. Então, sobre questões tecnológicas, de 35 anos para cá é notável tudo o que aconteceu, não só pela pandemia, que acelerou um pouco da tecnologia, mas dia desses eu estava realmente lembrando, venda de ingresso. Um exemplo, precisávamos ter pontos de venda, bloquinhos de ingresso, onde tinha um ingresso de inteiro e de meio, então era destacado. Você precisava distribuir isso em 8, 10 lojas, e eu cansei de fazer isso para poder vender ingresso, sair recolhendo dinheiro, porque praticamente era tudo venda em dinheiro. Hoje você tem as plataformas que a gente chama carinhosamente de tiqueteiras, onde você entra, faz sua compra, recebe no seu WhatsApp e consegue não precisar sair de casa para poder comprar, apresenta no celular e tem acesso ao evento. Então, realmente venda de ingresso. Indo para a parte de publicidade, quando eu comecei a fazer festa, eu tinha que pegar atrás do ingresso os dados do Edu Copernic lá, endereço e tal, para mandar uma mala direta para conseguir comunicar para você que ia ter evento. Então tinha que colocar aquilo tudo no correio para poder a carta chegar e você comunicar. Tinha rádio, ok, mas a forma de comunicar, eu acho que foi o grande desafio nesse período aí. Mas aí pegando essa experiência e ali, pegando a tecnologia usada principalmente no período da pandemia e não dá para aliar isso à experiência, e aí eu vou te citar um exemplo e eu te pergunto do ponto de vista empresarial mesmo, de negócio. A gente tem a Esfera, que foi inaugurada lá em Las Vegas, que é uma estrutura gigantesca, tecnológica pra caramba, uma coisa monumental, né? Não dá para aliar essas tecnologias. Como é que você pensa em aliar tecnologias ao seu negócio hoje para melhorar essa experiência do cliente, do ponto de vista do negócio? Não, sim, vamos lá. Quando você tinha as lives, você podia ter o evento híbrido também. Aquela questão de você poder fazer o evento ali e a pessoa conseguir ainda participar. Para shows musicais, eu vejo isso com menos possibilidade. Quem faz apresentação ao vivo quer que realmente a experiência aconteça ao vivo. Las Vegas, eu acompanhei o movimento, o investimento realmente é absurdo. É bilionário, né? A Adele também agora na Alemanha fez algo surreal. Eu acho que foi o show mais caro da história. Sim, a montagem da estrutura, a turnê realmente foi vultuosa. Mas lógico, quando você tem todo esse investimento, e não vou falar só em tecnologia, todo mundo que hoje oferece num estádio uma experiência ao vivo, o Gustavo Lima está nessa pegada, fez a entrega da turnê dele, faz um investimento pessoal próprio, e você consegue perceber que o mercado está toda hora criando essa dinâmica. E isso reflete, O João é um outro exemplo que constrói uma turnê, ele fez um apartamento em cima dos palcos onde ele apresentava para fazer um especial de Natal. Então, eu falaria que não é somente na parte tecnológica. A parte de tecnologia para qualidade de som e luz, Edu, não para. O tempo inteiro você tem essa atualização dos ENIAs, em relação ao painel de LED, em relação a LED que são de mais definição, enfim, de tecnologia absurda, onde você consegue perceber uma experiência muito melhor do que de tempos atrás. Vamos ao próximo quadro, o quadro Busca de Valores. Busca de Valores.
Patrick, na sua opinião, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Vamos lá. O que eu sempre desejo quando eu estou contratando alguém e para fazer parte do meu time? Eu acho que o senso de dono é a primeira coisa que eu busco, né, em relação a pessoa estar ali para poder entender o seguinte: embora o negócio tenha um CNPJ, tem os valores do CNPJ, que muitas vezes tem um pouco do CPF de quem é dono, da liderança ali, o profissional que consegue ter esse primeiro demonstrativo do senso de dono é um grande ganho. O segundo ponto que eu analiso bem são as iniciativas, né? A pessoa que realmente busca diversos caminhos, porque no setor de evento não tem jeito. Você tem que ter plano A, B, C, D, F, e aí você parar na primeira opção, esquece. Então, quando você tem esse tipo de qualidade do profissional, que consegue ser resolutivo e que consegue, no desafio, conseguir ver a solução do problema e não só trazer o problema, acho que é outro ponto que é muito importante para o nosso setor. Legal. Como é que as lideranças da área de eventos podem fazer a diferença no Estado? Bem, eu acho que primeiro se unindo, né? Porque hoje uma reclamação que a gente tem e uma percepção de mercado é a falta de união. É muito desunido. A gente percebe que é um segmento que está começando a ter esse movimento agora. E eu acho que a comunicação com o governo e com as autoridades permitiria também, após essa união, um caminho um pouco mais direcionado, um pouco mais focado para um futuro planejado. Mas você falou que tem um movimento para isso. Como é que você vê? Isso é possível? A ABRAP, né, foi um movimento que eu já fiz parte, né, bem lá atrás. E na pandemia ela se tornou um pouco forte, com representantes em Brasília, e existem as unidades estaduais. Cada estado tem sua ABRAP local. Isso é uma novidade, embora todo o setor de profissionais você tem essa representação, o setor de eventos a gente tem isso praticamente como um recém-nascido. Uhum. Então esse movimento ele realmente é bem novo, bem recente. Você acha que o desenvolvimento, todo mundo aponta o turismo como a bola da vez no Espírito Santo, principalmente todo mundo que tem medo da reforma tributária lá na frente. Perfeito. Porque o Estado é um dos que mais vai perder recursos, arrecadação com a reforma tributária, da forma como ela está posta hoje. E todo mundo aposta no turismo como uma forma de substituir essa perda. Você acredita nisso? Porque o turismo está diretamente ligado ao seu negócio. O que o Estado precisa para ter um turismo mais desenvolvido, para desenvolver mais o turismo? Edu, uma opinião pessoal, tá? Eu acho que, embora a palavra esteja batida, se a gente conseguisse mudar a mentalidade do receber bem em relação a acolher, em relação a se preparar para isso, eu acho que já seria um grande ganho. Então, profissionais nós temos, bons profissionais, existe uma carência demais, ok, mas eu acho que o turismo está ligado a receber bem. O meu espaço, né, o espaço de eventos que a gente idealizou, um grande pilar dele é o receber bem, é o acolher. Então, acredito que o Estado, fora tudo que já falamos, de infraestrutura, de hotelaria, restaurantes, receptivos, etc., centro de convenções, lugares adequados para eventos da sua categoria, eu acredito que treinamento, mudança de mentalidade, para que os profissionais da área consigam entender que o turista precisa ser muito bem recebido, eu acho que esse ponto, na minha opinião, é um ponto a ser olhado com muito carinho. Você acha que a política pode atrapalhar os negócios no seu setor? Eu acho que a política ela pode atrapalhar qualquer negócio, né? Criar dificuldade é algo que, na vida do empresário, isso é até mais latente. Mas eu tenho percebido um movimento, né, com novas lideranças políticas e pessoas muito mais proativas a fazer o negócio funcionar do que travar. Então, naturalmente, a política pode atrapalhar, mas eu tenho percebido um movimento para que essa fluidez aconteça, para que as coisas fluam de uma maneira mais natural. Eu acabei de falar aqui da reforma tributária. Você acha que vai ter impacto para o seu setor, a reforma tributária? Como é que você pensa isso e como é que você, como empresário do setor, trabalha com isso? Eu acredito que impacta, né? Não só o meu setor, todos os setores. E a gente se prepara para isso, né? O segmento já é um segmento
como já falei o tempo inteiro, de muito risco, de muitos desafios. E quando a gente fala em possibilidade de incentivos, parte deles deveria acontecer em relação à parte tributária. E é isso que a gente teme, né? Que com toda a expectativa, com a reforma, você tenha essa freada, esse freio de mão. Mas eu sou otimista, eu acredito que a gente sempre teve momentos difíceis, situações que a gente passou aí desde lá de trás, 93, 94, época do Plano Real, nunca foi uma coisa só 2008. Então, eu acho que toda crise traz uma oportunidade e não vai ser essa que vai... Exatamente isso. Como é que você vê o setor de eventos no momento que o Estado vive, o Espírito Santo vive? Todo mundo aponta o Espírito Santo como um bom estado para empreender, um estado que tem um crescimento econômico acima da média nacional. Como é que você vê o seu setor de eventos inserido nesse contexto do Espírito Santo, o momento que o Espírito Santo vive hoje? Eu acredito que a gente está andando de mãos dadas nesse sentido, né? Tenho acompanhado, o momento do Espírito Santo realmente tem sido destaque nacional, e acredito que as entidades, as instituições estão alinhadas para que isso aconteça. Digo federações, prefeituras, e isso quando acontece e você consegue colocar todo mundo numa mesma direção, no mesmo foco, é difícil dar errado. Então, havendo essa possibilidade de alinhamento e isso sendo bem construído, o segmento tende a crescer junto com o Espírito Santo. O que a gente precisa para transformar, a gente estava falando de turismo agora, o que a gente precisa, na sua opinião, para transformar o turismo de negócios, as pessoas que vêm fazer negócios no Espírito Santo, transformar isso num turismo tradicional, um turismo convencional, das pessoas que vêm para visitar as belezas do estado? Então, eu sempre ouvi que a gente perde uma quantidade significativa de eventos de negócios por falta de equipamentos. E aí depois você consegue um equipamento, você consegue um espaço que vai receber esse evento de negócios, concorre com outras capitais. Quanto à beleza do Espírito Santo, quanto à questão das pessoas se encantarem com o que vê, isso ninguém tem dúvida. Mas quando o profissional, né, que vem para esse turismo de negócio se depara aqui, eu percebo, eu sinto, eu ouço, né? Muita lamentação, muita reclamação sobre a entrega dos serviços, de uma maneira geral. Havendo uma possibilidade de conciliar e melhorar esse receptivo, eu acredito que a gente vai estar muito preparado, porque todo o resto nós temos, né? Então, acredito que são pontos que precisam ser alinhados, mas que já existe uma direção para que isso aconteça. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Patrick, de novo para investimento. Em qual investimento realizado agora vai dar resultado real daqui a 25 anos? Boas perguntas, né? Você está fazendo um exercício aqui. Claro. Legal, bacana. O que eu tenho acompanhado no Espírito Santo, naturalmente aí é o setor imobiliário, galpões, condomínios, residências, prédios. Isso realmente eu acho que a gente não precisa citar. Tem acompanhado toda essa movimentação em relação ao presidente Kennedy, em relação ao Guarapari, né, com o seu Maili, e Aracruz com Ettore. Então, o que a gente tem percebido é que o Estado está se preparando e dentro desses investimentos aí, eu acredito que não tem erro, né? Então, o setor imobiliário é um setor que sempre tem o seu espaço. E acredito que seja uma grande aposta para o Espírito Santo, como a gente tem visto aí acontecer de cidades que não vejo tanta beleza assim, como Balneário Camboriú, e hoje é uma realidade, né? Acontece, metro quadrado caro, e se você vai em Balneário, você percebe que a gente é muito mais que aquilo, com todo respeito aos colegas lá de Santa Catarina, mas a cidade está se preparando e eu acredito que em 25 anos, fazendo 50 agora, 75 daqui a pouco, espero com bons olhos, se Deus me permitir chegar lá, a gente vê o Espírito Santo latente realmente. Legal. O que tem do Patrick na condução do Espaço Patrick Ribeiro e na agenda de shows do Estado? O Patrick, ele
interfere muito na condução do espaço, né? Eu costumo dizer que quando está tudo sendo montado, eu passo para poder ver a cereja do bolo antes de um evento acontecer e o meu olhar sempre identifica. E a minha equipe sempre fala assim, Patrick, mas você não vê a parte boa? Não, você só vê a parte ruim. Não é que eu só vejo a parte ruim, é porque a gente está acostumado a ter esse olhar clínico para que a coisa aconteça. O ano de 2025 é um ano muito especial para mim, né? A gente faz 10 anos de espaço, eu faço 35 de mercado, fiz 50 de vida, meu filho faz 10 anos também, e a gente olha o ano de 2025 de uma maneira muito especial. Algumas atrações já estão confirmadas, né? A gente tem uma atração internacional de Cuba, que é o Buena Vista, uma atração que está com muita expectativa, com expectativa inclusive de esgotar. A gente está com o Vitor e Léo, com o Seu Jorge, a gente está com a Alcione agora já iniciando fevereiro, e muita coisa para vir, né? O período agora é um período onde a gente está acabando de finalizar contratos para poder anunciar as novidades que vem por aí. Quantos shows foram em 2024? Você tem isso de cabeça, não? Tenho, não exatamente, mas shows eu acredito que tenha sido 83. 83 shows. apresentações. Apresentações entre exatamente, shows stand-up e tal, infantis e por aí vai. Praticamente não, todos os finais de semana com eventos no espaço... Sim, evento sim. Show, às vezes não, porque você acaba tendo que fazer um evento social, um aniversário, um evento corporativo, então não é toda semana que a gente tem a possibilidade de fazer show, não. Patrick Ribeiro já está milionário? É um bom negócio? É um bom negócio, né? Realmente o setor de eventos ele se adaptou, aprimorou, e eu não tenho nada a reclamar. Estou feliz por ter escolhido esse caminho, essa área. Sou eternamente grato a Deus, né? Que me abençoou de chegar até aqui, de ter acabado de completar e fazer o aniversário agora. Legal. Qual marca que você quer deixar no seu espaço e no mercado e no estado? Na verdade, a gente tem como propósito, como entrega, possibilitar que experiências aconteçam e a gente nunca sabe aonde isso alcança, né? Tem hora que a gente acha que a gente só está fazendo um show, mas para algumas pessoas aquilo é um último evento que aconteceu entre um pai, uma mãe e o filho, que estiveram juntos naquele show, e a gente recebe alguns relatos nesse sentido. Pessoas com doenças terminais que acabam tendo esse tipo de oportunidade, casais que se formam em determinados eventos que a gente acaba praticando. Então, toda entrega nesses 35 anos, eu comecei a entender que existe uma responsabilidade de fato, que a gente permitir, né, que as experiências ao vivo aconteçam com conforto e segurança, e que histórias, né, possam ser contadas através de eventos que você fez parte, que você construiu, realizou, e que depois aquilo vira, nossa, lembra daquele evento? Lembra daquela situação? Então isso me deixa feliz. E se de alguma forma a gente conseguir impactar famílias, vidas, os infantis são barato. Você vê os pais, as crianças, e a gente realizando alguns desejos de criança de tirar foto com o ídolo ali, você recebe mensagem de Patrick, eu vou ser eternamente grato aqui, meu filho está irradiante, etc. Então, acredito que isso é o que move, isso é o que nos faz não desistir. Saber que você está fazendo um trabalho, não é para você. É um retorno em relação ao acolhimento que eu tive no Espírito Santo e a possibilidade da gente conseguir reverberar isso daí. Onde é que você acha que o espaço Patrick Ribeiro e um empresário Patrick Ribeiro vão chegar, e onde é que você quer chegar? Legal. Já tenho recebido propostas em relação a outros estados, outras capitais. Ter essa turnê da Cíntia Chagas me permitiu ter acesso a outros países, né? Como a gente está com a turnê agora na Europa, e praticamente todas as capitais do Brasil. E naturalmente a gente percebe que o conceito do espaço, os valores que a gente acabou construindo para que essa experiência seja única, isso chamou a atenção de parte do setor, e eu comecei a receber, através de fundo de investimentos, através de profissionais da área, a replicação do espaço. Então, se você me pergunta onde eu quero chegar, a resposta está aí. A replicação do modelo de negócio para outras capitais do Brasil.
Mas você tem planos para tocar isso já? Você já está tocando, né? Mas tem plano para 2025? Não, 2025 ainda não. Aqui a gente está literalmente na fase apenas de planejamento. Para 2025, o que a gente tem, e que eu não poderia abrir agora, é ainda para o Estado. A gente tem aqui a possibilidade de outros segmentos, não apenas a parte do Espaço Patrick Ribeiro. Mas, como aconteceu da gente perceber segmentos como o setor de eventos sociais, aniversários, casamentos e tal, a gente ter essa demanda, a gente viu dentro de convenções, de palestras e de treinamentos algumas oportunidades. Então, de forma a curto prazo, o que a gente tem são espaços específicos para eventos específicos, né? Não para poder alcançar como hoje é no aeroporto. Hoje a gente faz lá quase todas as vertentes de evento. Mas esses espaços, essas células, seriam células específicas para cada segmento desse. Toda Grande Vitória, só Vitória? Grande Vitória. Então vem coisa nova por aí, pelo menos. Claro, se Deus quiser. E onde é que você quer chegar? Bem, o grande desafio é a replicação do espaço em outras capitais. Aí é que eu quero chegar. Legal, vamos ao último quadro do programa, quadro Valor Pessoal. Valor pessoal. Patrick, qual aspecto da sua vida pessoal é essencial para que você tome as melhores decisões? Eu acho que o principal exercício que a gente precisa fazer é conversar com o Papai do Céu. Toda decisão que chega na minha frente, toda atração, toda proposta, tudo que chega, a primeira coisa que eu pratico é, Deus, por mais que a minha vontade seja me dê sinais, me mostre que caminho que eu devo seguir. E é incrível porque realmente quando você tem essa intimidade, esse acesso, sinais aparecem. E chega a ser uma coisa até surreal. Em segundo ponto, eu tenho, desculpa estar falando tanto dele, mas eu tenho por quem lutar hoje, né? Além da minha esposa, o meu filho Benjamin, é algo que tudo que eu faço e aí? Então, a grande motivação vem em cima do que eu tenho dentro de casa. O que dá mais retorno? São os shows de artistas não tão conhecidos, os eventos de pessoas não tão conhecidas ou os eventos de pessoas muito conhecidas? Isso é relativo, né? Porque você pode construir um evento com artistas conhecidos. Aí você faz a construção de um cenário, cria uma marca e aquele artista conhecido faz parte de um produto que é meu. Então, é como se eu fosse o dono do aquário, né? Estou construindo aquilo para mim. Naturalmente, as oportunidades acabam sendo melhores e mais lucrativas quando você consegue descobrir alguém que tem potencial, que você enxerga aquele potencial, mas que não sabe ainda que tem. E aí você faz uma construção e uma turnê com essa atração, com esse artista. E naturalmente é onde você consegue ter uma margem muito maior. Quando você já tem um artista consolidado, e eu uso o exemplo do Gustavo Lima, a tendência é realmente o evento ele ser de muito sucesso, mas você acaba tendo muita limitação em relação ao retorno financeiro, ao ROI, né? Ao retorno sobre esse investimento. Então, assim, medalhões, normalmente, o modelo de negócio que ele te entrega é um modelo onde praticamente ele se beneficia sozinho. Então, quando você participa da construção e consegue olhar dessa forma, ou você constrói um produto onde você não é necessariamente refém daquele artista, eu posso estar construindo uma marca onde eu vou ter uma banda A, B e C. Mas a minha marca, como o Rock in Rio, né? Vamos usar. O Rock in Rio ele vende porque a marca é forte e ele consegue e é capaz pela força de vender sem mostrar a atração que tem. E depois ele anuncia as atrações. Você constrói uma marca tão forte, aonde inclusive o artista tem desejo de participar, aonde ele realmente tem essa vontade, porque você fez a construção daquilo. Então, é louvável que isso aconteça. Numa proporção menor, se você também faz a construção do seu evento e essa banda ela deixa de não querer mais desistir, você substitui. Você tira essa, coloca outra, e as outras duas podem permanecer. Então, a construção hoje leva o nome de label, né? É como se você tivesse um evento intitulado, um evento selo, registrado, né? Exatamente. E aquela marca é sua. E aquilo ali você acaba tendo uma possibilidade de ter um retorno muito maior. Acho que esse é um caminho para você? Hoje você tem uma casa de eventos consolidada, você tem outros planos, mas isso pode ser um caminho para você também? Claro que sim, né? A gente percebe aí, num segmento da internet,
essa parte da geografia, né, do espaço físico, ela está quebrando barreiras, né? Você está conseguindo ter esse alcance. Então, eu não vejo dificuldade, e eu já estou praticando isso, inclusive, né? Estou conseguindo fazer algumas realizações, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, Goiânia, enfim, e estou encantado com o que eu estou percebendo e estou feliz com o que está acontecendo. Tem coisa boa por aí. Graças a Deus, sim. Legal. Patrick Ribeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Valores. Sou eu quem agradece. Legal. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Valores com Edu Kopernick. Até o próximo.